Nós vamos continuar fazendo o nosso trabalho do livro comentado que eu escolhi, que é um livro do Divaldo Pereira Franco, autodenominado Autoconhecimento, porque é a Joana de Ângeles que comunica para ele, né? E o tema de hoje, o título é Equipamento Existencial. Equipamento. Então, a primeira pergunta, de que equipamento ele está falando, né? Será que esse equipamento é importante para a nossa vida, para a nossa reflexão do momento, né? Então, tudo isso nós vamos responder com a nossa leitura. E eu trouxe um pensamento que vai nos ajudar a fixar a nossa ideia. E o pensamento, a ideia é, o importante não é aquilo com que nascemos, mas o uso que fazemos deste equipamento. Então, se nós vamos falar do equipamento, e se o que importa... Oi, boa noite. E se o que importa é o uso desse equipamento, então a gente pode dizer que o nosso equipamento principal, igual para todo e qualquer ser humano, são as nossas faculdades. Nós temos catalogado nos nossos estudos que nós temos uns 36 faculdades. Faculdades são equipamentos que nós temos a nosso favor para evoluir, para crescer. Eles nascem junto com a gente num formato simples e ignorante, pequenos, e que cabe a nós fazermos com que esse equipamento, que são essas faculdades, cresçam, amadureçam e nos favoreçam, né? Porque é com elas que nós vamos conviver. E uma delas, das 36, a que nós vamos focar hoje, é o pensamento. Todo mundo pensa? Então, todo mundo tem essa faculdade. Todo mundo tem um equipamento para trabalhar, para crescer e evoluir, para se tornar gente grande, vamos dizer assim, né? Então, vamos para o texto. O pensamento, existem psicólogos organicistas, diz aqui. E o que são esses psicólogos organicistas? Que trabalham com os órgãos do corpo. Então, eles dizem que quem pensa é o cérebro ou é a mente? O que vocês acham? O que eles falam? Os psicólogos organicistas que trabalham com os órgãos falam que é o cérebro. Que o cérebro que pensa. Então, qualquer cientista pensa e acredita nisso. Como nós somos espíritas e também espiritualistas, ou seja, a gente acredita na eternidade, acredita na alma, acredita no espírito, então nós dizemos assim, não é o cérebro que pensa, quem pensa é a mente, e a mente é o nome que a gente dá para o espírito, para a alma, é a mente, porque o espírito tem mente, não tem cérebro. Então, no texto, essa primeira parte, ele defende essa ideia. Eu resumi aqui para dizer que quem pensa é o espírito com a sua mente. Certamente há órgãos geradores de fenômenos que se apresentam na esfera física, embora não necessariamente materiais. Ele está dizendo, ou ela melhor dizendo, né, que é a Joana, dizendo que assim, tá certo, tem alguns órgãos. Porque se a gente pensar bem, a mente também é um órgão. Invisível, mas é.
é algo, é alguma coisa, não é um nada. É a mesma coisa do ar. A gente não vê o ar, o oxigênio e tudo mais. Porém, ele existe, é algo. Então, considerando as ondas, aí ele vai explicar as outras ondas que tem, que são também energia, que a gente não vê, mas que existem. Por exemplo, a constituição elétrica, a eletricidade. A magnética, a gente vê a eletricidade. Vê ou não vê? Não, existe. Então é disso que ele está falando. Ultra curta, curta, larga, etc. Tem várias energias pairando. Então, continua dizendo assim, todas essas passaram, as mais simples, por exemplo, quando a gente faz sonografia, quando faz ecografias, tomografia, ressonância magnética e tantos outros que a gente usa para ter um diagnóstico técnico do nosso corpo. São essas energias invisíveis, mas que fazem toda a diferença. Então, como não acreditar que essa ferramenta, pensamento, que também é invisível, é virtual, como é que não seria tão importante? Então, vamos cuidar dela, diz o texto. Aí continua. No que concerne ao ser biológico, não se pode seguramente afirmar que seja apenas a massa com que se apresenta, negando a realidade da energia, né? Tudo isso. Desse modo, o pensamento não procede do cérebro, mas do espírito. O pensamento é a exteriorização da mente, que independe da matéria. Tudo isso eu já comentei. Estou só confirmando aqui a leitura. O espírito possui a faculdade mental que expressa o pensamento em todas as direções, utilizando-se do cérebro humano para comunicar suas ideias. Então, está aqui a comunicação colocada no livro. E outra coisa que ele vai colocar, então, quando se fala em desenvolvimento do pensamento, na linha do tempo, não só numa encarnação, mas na linha do tempo mesmo, desde os primórdios, que a primeira forma que a gente teve de pensar foi quando a gente tinha instinto. Lembra o Homem da Caverna, naquela época lá, quando a gente estuda eles? O que eles fazem? Eles não falam, eles não leem, não escrevem, não tem essa tecnologia que nós temos. No entanto, eles pensavam e de que forma eles transmitiam esse pensamento que é invisível. Se eles não tinham ainda tanta bagagem no pensamento. Por ações, certo? Então, o próprio instinto é uma comunicação, nos coloca aqui quanto evolução. E a partir disso, teve a primeira, a segunda, a terceira eras de evolução do ser humano, até que nós chegamos aqui, sabendo, então, que a nossa faculdade de pensamento já tem um certo grau para que a gente possa dizer, olha, eu hoje vou trabalhar com a minha parte moral, com a minha ética, com os meus valores, porque eu já entendi muita coisa, meu pensamento me mostra. Correto? Então, diz aqui, é inevitável o processo de crescimento mental e o pensamento se faz lógico, entendendo a realidade concreta da vida, começa a entender os fenômenos e as leis da vida, interpretando o abstrato de maneira racional e dentro de diretrizes equilibradas, fundamentadas na razão. Deu para entender?
que à medida que a inteligência, o pensamento se desenvolvem, a gente se torna um pouco mais racional, que é onde a gente precisa chegar. Tanto é que dentro dos itens que nós vamos abordar, o ser emocional é o último, porque o ser emocional vem junto, inclusive, com o instinto. E à medida que a gente vai crescendo e o racional entra para tomar conta, a emoção tem que ser, como é que eu diria, comandada. A emoção ela tem que ser controlada. Ela não pode assim, eu acho qualquer coisa e puf, e já falo, já me emociono, ou qualquer coisa assim. Eu tenho que ter autocontrole. Nessa fase que a gente está conquistando o racional, o pensamento se torna intuitivo, não necessitando de parâmetros racionais, extrapolando o limite dos dados da razão. O que ela está dizendo aqui é que vai chegar um momento, vai chegar uma hora, que a nossa evolução, junto com o pensamento, é tão alto, tão grande, tão desenvolvido, que a gente vai poder trabalhar só com a parte intuitiva. A gente vai poder, sabe aquilo que a gente fala telepatia? O que é telepatia? Transmimento de pensação. Transmimento. E a gente vai fazer isso. Eu não vou precisar nem falar. Eu venho aqui, já penso e vocês vão entender tudo. Você já pensou? Que legal? Muito. Se você não passar por outros estágios, nesse estágio, então, você se perde. Você não pode chegar lá e passar perigo. Não pode. Porque realmente só chega lá quem não arrisca mais nada. À medida que o espírito evolui, o corpo se aprimora e nesse segmento a organização material depende das energias espirituais que necessitam do processo da reencarnação. Então ele está dizendo aqui que à medida que a gente evolui, o corpo também evolui. Quer dizer, se hoje a gente fica doente X vezes, nós vamos ficar muito menos, X menos vezes. Por quê? Porque a mente vai controlar. Eu não sei se vocês já passaram por uma experiência simples no nosso cotidiano agora, quando a gente passa por alguma emoção, ou algum problema que a gente não está conseguindo resolver, que a gente fala, o teu problema é emocional. E logo, junto com esse problema emocional, vem o quê? Vem um problema físico. É uma dor de estômago, é uma azia, é uma dor de cabeça, é alguma coisa, aparece. Né? E quanto menos a gente der importância para esse tipo de situação, mais o corpo não aguenta. Por quê? Por que isso é uma verdade? O que vocês acham? Enquanto isso, eu tomo um gole de água. O que vocês acham? Por que isso é uma verdade? Mexe com o emocional. Claro, mexe com o emocional. Mas é uma verdade porque o corpo é o reflexo da alma. É o reflexo do espírito. Se o corpo é um reflexo, quem está doente é o espírito. Aliás, a gente fala o espírito como se fosse algo ali. É o espírito. Não, eu sou o espírito. É o meu espírito que está falando. Olha só, a gente não para pensar nisso. Mas quem está falando e está usando minhas cordas vocais é eu, espírito. Interessante isso, não? Então,
A mediunidade, né, a gente recebe e tal, mas enfim, é de espírito para espírito uma mediunidade. Então, o corpo é reflexo. E a gente tem que considerar, então, que quem precisa ser alimentado depois de comer, beber e dormir é a alma que tem que ser alimentada. Por exemplo, aqui o que nós estamos fazendo é isso. Estamos nos alimentando de ideias, de conceitos, de valores, para que a gente depois saiba o que fazer com elas. Porque as decisões, as escolhas são de cada um. Aí depois, terminando aqui, ele diz assim, disciplinar e edificar o pensamento através da faixa da mente em ideias superiores da vida, do amor e da arte elevada, do bem, da imortalidade, constitui o objetivo da reencarnação. Então, se nós estamos aqui nesse momento reencarnados, é por causa disso aqui que ele está dizendo. Então, edificar o pensamento. Porque se todo mundo pensa, a pergunta que a gente diria assim, todo mundo pensa igual? Nenhum, cada um é diferente do outro. Então, quando a gente percebe uma criatura, digamos, que para você te inspira, você tem que chegar nela e falar assim, como é que é o teu jeito de pensar? É isso que a gente deveria te perguntar. Porque se você está tão bem, se você está tranquilo, se você consegue fazer suas coisas, enfim, eu não consigo, você consegue, como é que você pensa? E aí é que a gente pode ter alguma resposta, um caminho. E aí eu coloco assim também aqui, abre aspas, estilo de vida são nossas tendências de pensamento e a ação se torna nossa personalidade. Então, eu concluí nesse capítulo que à medida que você age, o comportamento que você vai ter, porque você pensa e você age, vai definir uma personalidade, vai definir o seu caráter. Então, quando você tem você faz assim, como é que eu sou, né? Qual é o meu perfil? E você se classifica, você começa a considerar por que eu sou assim, eu sou assim. De que lado que tá esses itens que eu considero? Do lado positivo ou do lado negativo? Se é negativo, vai atrás para pôr do lado positivo, né? Dentro da divisão de escala. E aí, nós vamos para o segundo título, que é os conflitos e doenças. E ele tá colocando aqui que as reencarnações comuns são programadas pelo automatismo das leis. Então, ele vai classificar aqui o que são reencarnações, que a gente já fala muito delas. Tem a compulsória, tem a que não é a compulsória. E ele vai falar. Então, por exemplo, ele coloca a primeira, que são por fatores que respondem pela afinidade ou desajuste entre os seres. Então, tem pessoas que nascem em determinadas situações, lugares, circunstâncias, para fazer ajustes. Mas lembre-se que nós temos um viés dentro do espiritismo que sempre acha que você vem aqui para fazer resgatar, que é a mesma palavra de pagar. A gente não vem para resgatar o outro. Nunca se esqueçam. A gente vem para resgatar o quê? Com quem? Com a gente mesmo, conosco. Então eu não venho naquela família porque eu devo alguma coisa para aquela família. Não, é porque eu não sei fazer determinadas coisas, não entendi determinadas regras. E talvez aquela família me dê a oportunidade de entender o que eu preciso. Então,
Segunda forma de reencarnar, são planejadas por técnicos do assunto que aproximam as criaturas formando um clã, nem sempre, olha a palavra aqui, nem sempre, porém, levando em consideração a afetividade existente entre eles. Então, aqui, mais uma vez, ele reforça. Não é só em consideração da afetividade. Tipo assim, nossa, eu tenho afinidade com aquela pessoa em 2, 3 reencarnações atrás, então agora eu quero conviver de novo, porque deu tão certo. Muito pelo contrário, se deu certo, valeu, então tchau e benção, né? Vai se aprimorando. Então, por afinidade, é difícil, porque não cresce. Agora, isso não quer dizer que ali onde você está não precise de respeito, de consideração, de afetividade. É outra coisa. Que, aliás, de repente, é exatamente isso que a gente precisa aprender. O terceiro item de reencarnações são encontros para a primeira experiência, para facilitar a fraternidade, ampliando afeições e etc. Então, é exatamente isso. Porque às vezes não sei se vocês percebem no ciclo de contatos que vocês têm, tem pessoas que não têm afetividade, que não se importam com nada. E às vezes é exatamente isso que é necessário. Olha, a palavra amor que a gente coloca o tempo todo, ela está perdendo a força, porque ninguém sabe nem exatamente o que é o amor. Então, é por amor que eu faço isso, é por amor que ele faz isso, é por amor que nasceu aqui. Né? O amor, ele tem muitos e muitos ângulos. A afetividade é um ângulo do amor. Porque o amor em si, ele é um aspecto muito amplo. E uma delas, a afetividade, repito. Então, a afetividade é que precisa ser desenvolvido entre, principalmente, os núcleos familiares. A afetividade, quem que sabe me dizer o que é afetividade? Como é que eu sei que uma pessoa é afetiva com a outra? Oi? Carinho, assim, dar um beijinho, um abraço? Carinho e respeito. O respeito não é carinho, né? Respeito é, tá bom, então, você pensa assim, vamos em frente. Não é? Mas é bom definir bem as palavras, porque carinho tem a conotação de pegar, fazer um cafuné, papapi. Então, é um carinho, pegar no colo. É um cuidado. E é um cuidado mais físico, inclusive. Né? Mas não é disso que nós estamos falando. Porque o respeito cabe muito mais. O respeito, você está lidando com o pensamento do outro. Então, como ele pensa, tem que ser respeitado. Até ele mesmo descobrir se está bom ou se não está bom o que ele pensa. Não cabe a mim. Então, eu tenho que respeitar. Isso é afetividade. Por isso, são comuns os choques domésticos por causa dessa desorganização das pessoas. Então, repito, por isso são comuns os choques domésticos, os conflitos de ideia, conflitos de interesse, as preferências e os repúdios, os desentendimentos e as reações familiares. Por quê? Porque não existe ele usa a palavra afetividade, que é o respeito, que a gente entende um pouco melhor. Certo? Então, todo desajuste
é falta de respeito, afetividade. Por isso que nada ocorre na vida por acaso ou descuido da consciência cósmica impressa na individual. Está reforçando, dizendo que nas reencarnações, que podem ser compulsórias ou não, enfim, daquelas 6 que a gente falou, que não depende muito quer dizer, nada vai acontecer por acaso. O universo sabe o que está acontecendo, sabe onde pôr cada pessoa no seu lugar. Por quê? Porque somos todos um. Somos todos nós que temos que evoluir e fazer esse planeta se tornar de regeneração, por exemplo. Enquanto tiver um grupo que não se formou, não vai. Porque nós somos responsáveis por todos. E todos são responsáveis por um. Infelizmente é assim. Oi? Muito. Muito. E a gente tem diferenças da gente. A gente questiona as pessoas. Claro. Não é Claro, por isso que nós estamos nesse estágio ainda, né? Do pensamento muito recortado, muito individual, né? Fechado na família, tudo muito grudado. Mas vai ter que expandir, vai ter que expandir. E à medida que a gente organiza o nosso pensamento, a gente consegue ver qualquer pessoa como uma pessoa, um ser em desenvolvimento e com fraternidade. Mas isso sabe-se quando, né? Mas a gente tem que ter consciência que funciona assim. Isso que é importante. É difícil, a gente não sabe quando que a gente vai ter essa telepatia e telecomunicação, sei lá o quê, mas é importante para que a gente não estacione. Não estacione. Cada um tem que fazer sua parte. Assim sendo, adquirir consciência no seu sentido profundo é despertar para o equacionamento das próprias incógnitas, quer dizer, com seus próprios problemas. Mas esses problemas, a palavra incógnita aqui é muito forte, muito definitiva, porque ele não quer dizer com seus próprios problemas. Eu tenho um problema, não, é com os problemas que eu encontro soluções. Quando eu tenho um problema e encontro a solução do problema, eu já estou pondo ordem nos meus pensamentos, eu já ganho experiência, eu já cresço em adquirir consciência expandida e eu tenho condições a partir disso de ter essa atitude fraterna para os que ainda não encontram soluções. Deu para perceber onde vai o pensamento? Como é que ele cresce? O pensamento cresce quando a gente tem incógnitas resolvidas. Aí ele diz assim, o ser consciente é um indivíduo, porque aí a gente pode falar, mas então, o que é um ser consciente? Ele vai responder, é um indivíduo livre e realizador do bem operante que tem por meta a própria plenitude através da plenificação da humanidade. É o que a gente falou. Então, a pessoa, o ser humano, é livre para ser fraterno. Porque até para ser fraterno a gente tem que ser livre. Ai, que silêncio. É porque é difícil mesmo, né? Não, e a Joana é tão profunda, né? Ela é muito profunda. Precisa de tempo, realmente, porque ela é uma psicóloga. Então, eu fico às vezes perguntando como é que ela podia
vê tão bem essa parte psicológica do ser humano tantos anos atrás. Então, ela é um ser já muito evoluído, ela já passou por isso que ela tem autoridade para falar. Ela tem autoridade porque a gente não fala o que a gente não conhece, não tem jeito. A gente só fala aquilo que a gente experimentou, a gente sentiu e resolveu. Aí a gente tem autoridade para falar a respeito. Alcançar esse nível de entendimento, diz ela, é todo um processo de crescimento interior, mediante constante vigilância e desdobramento. Então, é isso. Crescimento interior é um processo, de novo. Ele não aparece de um dia para o outro. Precisa ter muita disciplina, precisa ter muita força de vontade, que é um outro equipamento que nós temos, é uma faculdade, força de vontade. Então, nós temos que usar o que nós temos em nosso poder para chegar lá. E a gente consegue se ter consciência. Olha, eu preciso sair dessa situação. O que eu devo fazer? Não consciente das respostas da vida, obedecendo aos automatismos, então ela está mostrando. Se você não fizer isso, e entrar no automático, fazer o que todo mundo faz, sem pensar, sem analisar, sem refletir, muitas criaturas permanecem adormecidas em relação aos seus deveres, tornando-se instrumentos de sofrimento para si mesmas. Simples. Porque, em última instância, o que é que a gente veio fazer nesse mundo? O que a gente veio fazer nesse mundo? Muito vai lá evoluir, mas o que quer dizer ser evoluir? Como é que eu sei que eu evoluí? A gente veio testar as oportunidades que a gente tinha. Sim, mas como é que a gente tinha lá? Sim, mas como é que você descobre que você testou e que deu certo? Quando você morrer. Não, antes disso. Antes disso. Antes disso. Aqui mesmo você sabe se você já deu um pulo do gato. Como é que é? Observando as dificuldades. É o que ela está falando. Tem... Os problemas que a gente vai tendo ao longo da vida, a gente vai observando como a gente está evoluindo. Então, ao observar o teu próprio crescimento, você entra no estágio de paz. Você entra no estágio de tranquilidade. Você entra no estágio de felicidade, que é o nosso objetivo maior. Eu tenho que ter paz. Eu não vim aqui para sofrer. Mas eu estou sofrendo. Então, eu estou fazendo alguma coisa errada. Então, meu parâmetro é essa tranquilidade. Embora a gente passe pelos períodos, poder aprender, Sim. chegar nesse ponto. Sim. Da tranquilidade, da paz. Isso. É onde a gente acertou. Perfeito. Se você acertou, você encontrou a solução para o problema. Continua sofrendo, é porque não resolveu. Então, teu parâmetro, porque no fundo é isso, a gente tem que ser feliz. Então, mas você só para de sofrer quando resolve um problema. Ah, claro. Mas aí quando você resolve um argumento dos 10, sempre você vai resolver problema. lógico que você tem para sofrer, né? Não. Porque à medida que você resolve 1, 2, 3, o 4, o 5 e o 6, você tira de letra. Fica mais fácil. Fica. Mas tem problemas que a gente não consegue saber. Ah, claro. É para outras pessoas. Outras pessoas não. Afeta só você. Aí você não é livre, como diz aqui. Para quem é livre? À medida que a gente vive em sociedade, o nosso trabalho é esse mesmo. É difícil. A gente não... Porque a liberdade... Por exemplo, você pega uma Madre Teresa de Calcutá. Ela foi livre? O que vocês acham? Sim. Ela era feliz? Sim.
Sim. Vai fazer o que ela queria. Ela fez o que ela queria, a devoção dela, e ela cumpriu com o desejo maior dela. Então ela era feliz. Se ela era feliz, ela era livre. Diga. Então, você deixar o afeto e você respeitar o outro, né? Não entendi. O que eu... Porque o afeto é você respeitar o outro. Perfeito. Isso. Permitir que ele evolua. Sim, né? sim. Então, quando você fala primeiro, até para a gente ter acesso, a gente tem que ser livre, né? Sim. Essa liberdade que você fala. Eu falo seria assim, a partir do momento que eu deixo, eu permito que o outro cresça. Eu não quero só ensiná-lo aqui, é porque eu estou sendo filho do outro também. Sim. Eu deixo de julgar o outro, né? Sim. Você está na linha correta. Mas tudo depende de quem é esse outro. Se esse outro é uma criança, você tem o dever de ensinar. Você tem o dever, porque é a tua responsabilidade enquanto é criança. A partir do momento que aquela criança é autônoma, aí você precisa começar a ter esse respeito que você está falando. Deixar... Você é sua obrigação, né? Você tem que tentar acreditar. Isso, você tem essa missão. A questão do desrespeito entra quando você invade isso aí, porque já não é mais uma criança. Exato. Isso mesmo. Já é o seu. Exatamente. Quando ele está na fase da economia, da harmonia, exatamente. Por quê? Porque se você é mãe, se você é pai, é uma função. Quando que vai acabar essa função? Você tem uma função, é um trabalho. Que, aliás, você está aprendendo fazendo esse trabalho. Quando você está educando, no fundo, quem está aprendendo é quem ensina. Porque a criança em si, ela já tem suas tendências. Você está fazendo um pequeno ajuste naquele perfil, naquele caráter que veio de outras encarnações. Então, nesse momento, quem está crescendo muito é você. Aprendendo ao ensinar. Por exemplo, quando eu dou aula, eu aprendo muito mais do que vocês que estão ouvindo. Concordam? Sim. É desse jeito. Então, essa responsabilidade tem que ser cumprida, que é ajustar as arestas, colocar no trilho. Depois, é de cada um. Aí entra tudo isso que nós estamos falando. Porque geralmente, às vezes a pessoa que não é para você julgar, é a pessoa que está muito próxima de você e que te afeta. Pois é, mas esse é um treino. É um treino, porque a atitude do outro não deveria te afetar. Porque é da responsabilidade dele. Agora, quanto menos livre você é, mais ele te afeta, o outro. Então, tudo depende de quanto você é livre, nesse sentido. Se eu tenho a consciência tranquila, não importa que o outro julgue. Pois é. O que o outro pensa de você é muito subjetivo. Porque aí a gente vai entrar na informação assim, mas então qual é a verdade? O que eu sei do outro? Eu não sei nada do outro. Porque o outro pode ter reações que eu nunca vi, apesar de conviver muitos anos. Não sei. Tudo muda, tudo... As emoções de cada um, a gente não sabe. Às vezes a gente nem sabe do nosso, né? De repente você se pega fazendo uma coisa que se abomina. Você fala, eu nunca vai ver, de repente você faz. Né? Então, a questão é, faça o seu melhor, como ele colocou, e veja se você está ficando tranquilo com aquilo. Porque quanto mais uma pessoa... Veja, às vezes, até
É interessante. Porque a gente, quando fala assim, a gente já pensa em casal, já pensa em mãe, pai, casal, marido, mulher, filho. Mas às vezes não é nem isso. Mas eu acho que é isso mesmo, porque essa relação É forte. é aquela que mais pega, né? que funde o seu caráter. Né? É o que mais pega mesmo. Mas assim, como eu quero mostrar o seguinte, como a gente aprende sempre, eu, por exemplo, estou num momento em que eu tenho que cuidar da minha mãe. Uma coisa que eu nunca fiz na vida. É uma coisa nova no meu pedaço. E eu me pego, às vezes, não querendo fazer isso. Aí eu falo assim, mas espera aí, como que não? Por que sim? Por que não? Fico me perguntando. Por que eu tenho esse sentimento que eu não quero? E será que eu preciso querer só porque é sangue do meu sangue? Ou como é que funciona isso aí? Então são questões. Questões que não tem nada a ver, muitas vezes, com... Mas é a vida. E faz parte do seu aprendizado. Claro, porque eu tenho que resolver, eu tenho que... Sabe o que eu preciso? E nós todos precisamos? Chegar num princípio. É que nem a doutrina espírita, ela tem um primeiro princípio. O que é Deus? Definir o que é Deus, o resto vai funcionando. Você vai chegando em outros princípios. Mas o primeiro é tudo. Então, nesse caso, nesse exemplo que eu dei, eu tenho que definir o que é mãe. O que é mãe? E eu nem vou mais longe porque a história não acaba aqui. Eu preciso terminar esse texto. Mas é isso, eu preciso definir os papéis. Quando eu começo a definir, eu consigo chegar mais perto. Aí continua o texto dizendo assim, a criança tem necessidade de ser amada, aí indo para o seu comentário. Amada, protegida, nutrida, orientada, a fim de desenvolver sentimentos de afetividade de novo, que já tinha falado. O afeto vem quando a pessoa já tem isso dentro dela, já foi aceita, já teve harmonia, saúde, discernimento. Então, a criança que somos nós também somos crianças. Quando nós temos isso bem resolvido, nós conseguimos ser fraternos. Né? Então, fraternos não, termos afetividade, desculpe. Nós estamos falando da afetividade. E aí, mediante a análise, autoanálise, honesta, com clareza, na qual se dispensam o elogio, a condenação, a justificação, aí o indivíduo deve permitir-se a identificação do erro. Então tirar da frente o erro do problema e sem consciência de culpa. Ponto. Então veja, concluindo tudo isso, quando você faz essa análise, encontra os princípios, o que é isso, o que é aquilo, estou feliz, eu estou triste, encontrei um caminho. Quando eu faço todo esse trabalho de forma honesta, e o que é ser honesto aqui? É dispensar elogios. Porque a pessoa vai, ai, como você é boazinha, né? Aí o ego vai lá para cima. Aí você fala assim, você também só fala bobagem, está condenando. Lá vai botar a pessoa lá para baixo. E a justificação, aí o indivíduo, quando você faz isso tirando essas maldades da frente, você consegue não ter culpa. Porque até para ser feliz, você não pode sentir culpa. Porque às vezes, indo no caminho que você estava colocando, eu até aceito a interferência do outro para não me sentir culpada. Para ninguém depois dizer, tá vendo? Você não foi paciente comigo, agora
Entendeu como é que é? Então vira um jogo de culpa. Eu faço isso para acalmar o outro, mas ao mesmo tempo eu não estou fazendo a coisa que eu deveria te fazer. Mas a gente não deve nunca considerar a responsabilidade do outro, mas a nossa responsabilidade. Isso tem que fazer análise, que cada caso é um caso, cada problema é um problema, e cada problema tem uma solução diferente. Mas, em geral, é isso. E quando se fala em distonias e consequências, é interessante essa frase. A vida orgânica é resultado da harmonia vibratória do ser que equilibra as células nos campos onde se aglutinam, dando forma aos órgãos e estas ao corpo. Porque ele está falando aqui até um pouco das doenças. Porque quando você não tem um pensamento linear, um pensamento claro, nítido, você não entende o que está acontecendo, você começa a levar as células que têm um trabalho para fazer, para te manter com saúde, elas são afetadas. Por quem? Pelo meu pensamento. Eu que mando no corpo. Então, se eu mando no corpo via pensamento, então, porque se eu não falar nada, veja bem, se eu não usar meu aparelho vocal aqui agora, eu fico quieta, mas estou pensando. Posso falar tudo que eu estou falando sem, né? Então significa, já prova que eu estou dando comandos para os meus órgãos. Eu só levanto a mão porque eu dei um comando para o meu cérebro e eu levanto a mão. Então eu mando no meu corpo. Então todas as células que deixam de trabalhar, provavelmente foram motivos do meu pensamento. A energia vitalizadora que o espírito irradia, preservando a harmonia psicofísica, resulta dos pensamentos e atos, o que o mesmo se afervora. Então, repetindo, pensamento é que vai dar o motivo do seu trabalho, como você tem que agir e reagir. Olha, achei interessante isso aqui para falar. Pergunta-se normalmente por que o DNA, que é a causa primeira e essencial de todas as combinações do corpo, de um para outro momento, sucumbe. Quer dizer, o cientista, aquele psicólogo genicista que a gente falou, ele vai falar assim, mas quem manda é o DNA, não é o pensamento. E a gente pergunta, por que tem hora que o DNA não funciona? Porque ele é interrompido no seu caminho, no seu ritmo, pelo pensamento. Então, e sucumbe, deixando aniquilar pelos vírus e outros agentes agressivos, porque na hora que ele não funciona direito, o invasor já achou o caminho. Aí entra o vírus e pronto. Então, cuidado, porque nós somos responsáveis por essa máquina. E ela continua falando assim, na mesma ordem estão os conflitos e os transtornos psicológicos. Resumindo, é isso. Para terminar esse capítulo, diz assim, para o reequilíbrio, o bem-estar, a interiorização do ser e o pensamento tem que ser carregado de fraternidade. E o que é essa palavra, né? Essa palavra quer dizer pela lógica, pelo bom senso, pela razão, pela conclusão que a gente faz, tudo isso é ser fraterno. E terminando aqui, a gente pode fazer tudo isso no cultivo de ideias, no cultivo de terapias avançadas,
vibrações positivas, produção da saúde e recomposição do equilíbrio psicofísico. Então, são coisas, um bom livro. Nós temos várias formas de ajudar esse nosso ferramenta, que é o pensamento. Aliás, você vai numa festa, o teu pensamento não fica feliz, alegre naquele momento? Porque é feliz, alegre, todo mundo à vontade, todo mundo tranquilo, todo mundo, né, fraterno ali, oba, oba, não sei o quê. Então, o pensamento teria que ser assim sempre, não necessariamente numa festa, mas em qualquer momento, ter essa leveza, essa alegria, né? E, para falar do ser emocional, que é o último, nós temos 5 minutos, né? Deixa eu ver. 5 minutos? Não, estamos com pressa, então o tempo que você quiser. O ser emocional, aqui, ele diz assim, depois que a gente saiu da fase do instinto, em processos de conscientização, demora-se na primeira sensação, que é emocional, e depois vem a racional. Então, ele já está mostrando as etapas. Então, vem primeiro o instinto, que a gente falou lá na frente, que era a sensação física, agora passa da emoção para a razão. Nos relacionamentos interpessoais, porque, veja bem, você queira ou não queira, você vai viver na vida social. A gente nasce no mundo social. Existe comunidade, existe escola, existe país, existe cultura. A gente não vive isolado, ninguém consegue viver isolado. E é isso que faz com que as relações interpessoais façam o seu papel de crescimento da gente. Então, de novo, os relacionamentos interpessoais vão nos ajudar a crescer na conscientização. Inicialmente, cada indivíduo deve realizar uma avaliação a respeito da própria emotividade, para identificar se essa própria emoção se encontra. Agora ela vai classificar: embotada, exaltada, indiferente ou apaixonada. Veja bem, a emoção, ela pode ser apaixonada. Ai, que lindo! E aí você, né, fica naquela emoção, que nem uma paixão. E pode ser embotada, aquela coisa fechada, que não se expressa. E ela vai explicar cada um. Quando essa emoção é embotada, não registra as manifestações de afetividade. Então, é aquela pessoa fechada, até tímida às vezes, mas que não se relaciona direito. Esse ser, com essa falta de interação interpessoal, ela se chama de embotada, fechada. E vai ser muito ruim para ela. Porque se ela tem que desenvolver a afetividade, ela não consegue. O segundo é a exaltada. A exaltada perde a diretriz do comportamento, deturpando qualquer manifestação de carinho e perturbando o discernimento. Tem hora que embola. Discernimento. Então, o que acontece? A exaltada não tem discernimento. Ela já entra arrombando tudo. Já entra, sabe, não parou para pensar, já falou o que não pensou. E vira um estrago. Exaltado. Porque, de um lado, embotada e exaltada, o correto é o equilíbrio. Nem de um lado, nem do outro. E mais uma, que é quando a pessoa é indiferente. A pessoa indiferente ignora o rumo da exteriorização, morrendo por efeito de satisfação.
Porque o que acontece quando a pessoa é indiferente? Pode cair um mundo que ela não está nem aí com ninguém. Também não pode. Porque nós vivemos em sociedade. Mas então você não pode nem ser exaltada, nem embotada, certo? Os extremos só prejudicam. Então, quando a gente fala que nós precisamos desenvolver a nossa afetividade, tem que ter equilíbrio. Não pode ser muito assim e nem muito assado. Essa é a questão. Eis a questão. Muito difícil de alcançar. Mas quando você consegue... Mas quando a gente consegue se classificar, se você é exaltada, embutida ou qualquer coisa assim, você começa a ter consciência. Você fala, peraí. Se eu estou muito exaltada, eu não tenho sossego, eu não durmo direito. Vocês já viram que quando a gente não dorme direito, o que aconteceu durante o dia? Estava 1000 por hora. Ansiedade, né? Um nome que está na moda. Mas é isso que nós estamos falando. Bom, finalmente, quem se afasta do meio social por acreditar-se perseguido, não compreendido, em crise de paranoia, deixa de realizar-se emocionalmente. E ninguém em fase normal de desenvolvimento passa-se a vivenciar o alto potencial da emoção. Por quê? Porque a hora que você se desequilibra com essa emoção desacerbada, é que a tua razão tem que entrar e falar, peraí, não é assim mais. E aí você entra no equilíbrio. E é assim que a gente aprende. E eu penso que esse exercício, lógico, se a gente tem que começar. Não adianta falar que é difícil. Tem que começar. Nem que seja um pouquinho. Falar, hoje eu já gritei 2 vezes, eu não vou gritar mais o dia inteiro. Não sei quem... Eu não sei para onde vou. Para quem usou a carapuça, não sei. Não estou nem aí. Então, é assim que é. O difícil é a pessoa, a gente ficar, né? Eu acho que o mais difícil é a gente se perceber, né? Então, quando você não se percebe, você joga... Esse é o mais difícil, a gente tem que entender. Você Você faz um propósito de se melhorar em certos pontos que você reconhece que precisa melhorar. Mas às vezes o dia passa o dia inteiro ali e você fica dormindo. Às vezes a ficha só vai cair de noite, a hora que você deita. Mas se caiu a ficha, já tá bom. Porque é pior quando não cai. E olha, gente, e nos relacionamentos interpessoais, por que é muito difícil? Porque a gente pensa que o outro está brigando, o outro está xingando, porque o outro está pondo o dedo na ferida, porque o outro... A gente pensa que o outro é que tem poder, e o outro não tem poder nenhum. Quando a gente começar a perceber que o outro não tem poder, a gente se acalma e resolve. E muitas vezes, o que acontece? A gente dá esse poder ao outro porque é a pessoa mais próxima que a gente tem. Mas à medida que a gente se isenta desse murro em ponta de faca, vamos dizer assim, a gente consegue alguma coisa. Não é tão difícil como a gente imagina. Tem que começar a entender que é isso que eu tenho que fazer. E às vezes a gente precisa de uma pessoa de fora para mostrar isso. Para falar uma verdadezinha, né? Porque às vezes a gente não aceita. Será que ele sabe mais do que eu? Ele não entende nada, papapá, e assim vai. Não, mas ele é meu filho, ele não entende, ele tem que me obedecer. E assim vai.
Então a gente pensa que o outro não tenha, só está nos prejudicando. E, de fato, se eu considero o que ele está falando, está me prejudicando. Oi? Ou a outra, Outro e outra. A gente tem a mania de supor que o outro está pensando. Acabamos de falar que o pensamento é invisível. Ninguém sabe o que a gente... Inclusive, eu posso falar o que eu quero, mas você nunca vai saber se o que eu falei é o que eu pensei. Geralmente. Eu posso pensar o que eu quero, mas claro. não eu vou falar. Claro. Eu volto naquele negócio que você falou. Você não tem que perguntar para o outro como que ele pensa. Você tem que ver o que ele faz nas situações. E ali você está vendo como que ele age, como que funciona a forma dele. Sim, a ação, o comportamento que forma o caráter é ali que você percebe. É isso mesmo, gente. Obrigada por hoje. Gente.